Olá, meus queridos amigos. É um prazer falar com vocês. Hoje eu vou trazer aqui um tema esse tema foi pedido pela espiritualidade. Pode ser que no decorrer da palestra, algum espírito se comunique. Eu estou numa frequência muito boa. Muito amor, muito amor no coração, com muita paciência, com muita calma. A gente vai melhorando, né? A vida vai ensinando e nós vamos sentindo a vibração crística em nós. Essas disputas políticas que ocorrem no nosso país, que também ocorrem no mundo aí fora, entre a esquerda e a direita, não passa de uma classificação de pura perda de tempo por parte das criaturas humanas, que não percebem que essa divisão, esse olhar que foi estabelecido entre esquerda e direita, essa divisão, ela não passa de uma estratégia para ocultar e engabelar a maioria dos humanos. A coisa ela é mais profunda. Infelizmente, a maioria está cega, carregada de ódio e ignorância. Estão sendo vítimas, enganadas, são marionetes de seres espirituais bem experientes no mal. A Terra, ela recebeu diversos grupos étnicos de vários mundos. E quando chegaram aqui esses grupos, já havia aqui na Terra um grupo de espíritos aprisionados, espíritos com um longo passado milenar de dedicação ao mal. Tem uma determinada resposta do Livro dos Espíritos que diz que antes da Terra ser formada, já havia espíritos que haviam atingido o nível de perfeição em relação à Terra. Mas também já havia espíritos que têm atingido um certo nível de maldade, de crimes na galáxia e que foram aprisionados aqui na Terra. Esses seres chamados de dragões, os também chamados de espectros, e muitos magos negros que vieram das civilizações, que foram exilados, expulsos, colocados aqui, para inaugurar as civilizações que compõem os nossos livros de história. Muitos desses espíritos foram os manipuladores das tramas históricas, da ascensão e da queda de impérios. O Império Romano, o Egito, a Grécia, a Mesopotâmia. Esses seres foram aprisionados aqui porque a Terra foi uma grande escola abençoada, criada pela misericórdia de Deus e das consciências cósmicas para recepcionar essa grande leva de espíritos, infelizmente ainda empedernidos na crueldade e no mal. Espíritos que vêm de muitos exílios planetários, cismando com a política de Deus, não aceitando a política de Deus, que é a fraternidade e o amor. Então esses seres se destacam sim no mal. Eles têm uma habilidade, eles têm uma experiência, eles têm um conhecimento no mal muito grande. Muito grande. E eles não poderiam deixar de tentar dominar os arraiais da política, o setor da política.
Então, todas essas construções ideológicas, toda essa literatura que brotou na cultura humana, sustentando a teoria das monarquias, da república, do império, das teocracias, tudo isso não passa de uma reprodução de modelos já vigentes em outros planetas. Aqui não tem nada de novo. É a repetição. Aqui não tem nada de originário e genuíno. Tudo foi trazido de fora. Mesmo o espírito encarnado nesse corpo denso, mas ele manifesta a cultura que ele havia vivenciado e intuído em outros orbes planetários. E isso deu origem a muitas teorias, a muitos modelos. Mas aqui na Terra não importa o modelo se o homem é mau. Pode ser o modelo mais avançado de democracia. Será corrompido, porque o agente que vai dinamizar o modelo é mau. Pegue o modelo mais obsoleto e coloque os homens de alto valor moral, o modelo vai rodar. Roda bem. Pegue o modelo mais evoluído e coloque os homens corruptos e não vai rodar. O homem é o centro de tudo. A melhora do homem é o fim do universo. A melhora do espírito, porque o espírito é que dá força ao homem, que habita o homem. Então nós temos uma coisa muito interessante. Primeiro, as trevas querem manipular. As trevas querem ter acesso a mecanismos de controle massivo. As trevas querem dominar a política e dominam a política. As trevas querem dominar os meios de comunicação e dominam os meios de comunicação. E as trevas estão disseminando ideias entre muitos irmãos que reencarnaram para trabalhar no Consolador Prometido e estão dominando a muitos. Primeiro, para desacreditar a estratégia das trevas. Para dizer que não existem os dragões, não existem esses seres da escuridão. Isso é tudo ilusão, é tudo delírio dos médiuns despreparados. Médiuns que nunca estudaram Allan Kardec, que não têm um conhecimento crítico e científico. Engraçado que se você observar a vida pessoal dessas pessoas, na família, são espíritos, muitas vezes, não realizados na área financeira nem na área afetiva. E tem um péssimo relacionamento com sua família. Porque quem não ama é uma doença ambulante. E vai contaminar, e vai exalar o seu desequilíbrio onde quer que ele passe, onde quer que ela passe. Mas olhar para dentro de si é uma tarefa muito difícil. As pessoas querem sempre olhar para fora. Olhar para dentro de si requer uma força incomensurável e inquebrantável. É melhor olhar para os outros e apontar o defeito dos outros. Pelo menos os outros, se eu apontar o defeito para os outros, eu oculto o meu. Eu vou ocultar o meu. Olhem para lá, não olhem para mim. Deixa eu encontrar o defeito dos outros. Deixa eu encontrar o defeito dessa teoria, dessa ideia. Se especializar em crítico de pessoas e de sistemas, de ideias, estagiar e permanecer nessa vibração, já demonstra o quão doente o espírito ainda está. Uma coisa é você fazer isso esporadicamente, porque seu espírito é lúcido. Seu espírito é 80% amor e 20% razão. Mas não, hoje a maioria do povo é 90% razão, e uma razão pífia e medíocre, que não satisfaz nem as condições básicas da produção de uma hermenêutica séria, que deve ser levada a sério, pouco conhecimento das ciências, um ensino médio e um segundo grau extremamente mal feito, a ponto da pessoa desconhecer o básico das ciências. Mas o ódio, a arrogância, a inveja, a falta de sintonia com o Pai, com a fonte criadora, é muito grande. E aí tome-se a produzir asneiras e besteiras sob o verniz da cultura crítica. Aquela madeira podre que você passa um verniz, dá a impressão que a pessoa está fazendo uma observação conscienciosa e inteligente. Mas por dentro, quem tem um pouquinho de esclarecimento vai ver que
não se sobressai, não passa. O trabalho de Allan Kardec ainda não foi compreendido. Muitos veem Allan Kardec como um grande homem frio, calculista e racional. Allan Kardec foi um homem extremamente amoroso, humilde e simples. Para que um espírito tivesse o poder de recepcionar o Consolador prometido, não poderia ser qualquer espírito, teria que ser um espírito preparado. Ao longo das reencarnações, não poderia ser qualquer espírito, não poderia ser apenas um mestre-escola. Ele foi mestre-escola para vocês, que não conhecem a realidade daquele momento na França no século XIX, quando aquele homem tinha tudo, havia conquistado tudo. Para que ele iria perder tempo com aqueles fenômenos que chegaram para ele e que chamavam a atenção daquela sociedade? As mesas girantes, table tournant, table moving. Mas havia dentro daquele espírito um despertar cósmico que, quando ele tivesse contato com os fenômenos, naturalmente, ele enxergaria ali algo que a maioria não enxergou. Mas a coisa foi muito mais do que uma simples eureka, um simples insight dos gênios. Como diz a psicoterapia e a psicologia, muito além de um simples insight, era a vibração de um espírito que reencarnou muito na Terra, um guerreiro do Cristo, um guerreiro do Mestre. E esse espírito empreende um esforço sobre-humano, hercúleo. O impávido codificador do Espiritismo era movido pelo sentimento de amor pela humanidade, e não como os críticos de hoje veem, um extraordinário crítico. Conforme assinalara Camille Flammarion no seu discurso no túmulo, no funeral de Allan Kardec, aqui jaz o bom senso encarnado. Ele era o bom senso encarnado, mas também era o amor encarnado. Porque é preciso muito amor para lutar com a má vontade dos homens. Os espíritos doentes aqui na Terra, zombeteiros, quando sentem a luz, eles estabelecem uma conexão fortíssima com esses seres que eles sequer imaginam que existe, que dominam suas consciências e que hoje estão antenados e ligados a ele. A misericórdia do Rabi foi muito alta para enviar mensageiros, intrépidos divulgadores, médiuns, sensitivos, paranormais, artistas, cientistas, educadores, políticos, reverendos, padres, que ao se depararem com os fenômenos das mesas girantes, movimento iniciado pelo espiritualismo moderno em 31 de março de 1848, nos Estados Unidos, no Novo Mundo, em Hydesville, no condado de Hydesville. Esse período é o marco inicial do neoespiritualismo, do espiritismo. As mesas girantes rodam a Europa para depois chegar na França. E os seres da luz já estavam em conexão com o codificador. A conexão entre Allan Kardec e o espírito de verdade, esse ser cósmico, que vivia num nível de consciência fora dos padrões psicológicos, até mesmo de um plano superior. Essa consciência cósmica, o espírito de verdade, que seria o guia espiritual de Allan Kardec e que tinha uma intuição fortíssima, tinha uma ligação intuitiva poderosíssima com o codificador. Há certas coisas que vocês ainda não entendem. O amadurecimento de ideias, o aperfeiçoamento de sentimentos, conquistado em reencarnações pretéritas, faz com que um espírito encarnado na Terra
enxergue, perceba e sinta coisas que aqueles que não evoluíram não vão sentir, não vão perceber. Muito pelo contrário, vão até ridicularizar. Eu estou falando de olhos fechados para minha sintonia com essa inspiração que eu estou recebendo aumentar. E é uma vibração de muito amor, está vindo de muito amor para vocês. Vocês, meus queridos, que já têm a consciência, perseverem. Não se preocupem com as barreiras. Nada pode a má vontade do homem contra a roda do progresso movimentada por Deus. Poderá retardar por minutos ou segundos, mas o progresso se fará. As novas ideias, as novas revelações dentro do movimento espírita virão à tona, quer os ortodoxos aceitem ou não. Manter de pé, sim, o pensamento analítico e crítico de Kardec, mas não um ceticismo exacerbado, uma imitação estapafúrdia e estranha, exótica, bizarra, para parecer que é um ser consciencioso, que é um ser prudente, que quer o melhor para as pessoas. Mas como você quer o melhor para as pessoas se você nem sente amor, nem sente a humildade, você não sente as vibrações do alto? Porque seu espírito é metálico, é cru, é oco. Não há sentimento de luz. E os comportamentos vulgares estão revelando quem vocês são. Não para vos humilhar, porque o Pai não quer vos humilhar, o Pai quer vos acordar. Porque depois da morte do corpo físico, vocês serão levados para regiões terríveis, padecerão dores atrozes, porque continuam arrogantes, maledicentes, julgadores, escarnecedores, zombeteiros. Em espiritismo não pode haver zombaria, pode haver divergência, mas zombaria é escárnio. Isso relata a mediocridade, isso denuncia o aviltamento, a baixeza do espírito, que precisa recorrer de comportamentos satânicos e demoníacos para fazer prevalecer a sua tese, ainda que você esteja com a verdade, ainda que a pessoa esteja desequilibrada. Quando você assume o comportamento da zombaria e do escárnio, você demonstra ser pior do que o equivocado. Bem pior. Mas o trabalho da espiritualidade não para. Se as fileiras das sombras estão organizadas e estão trabalhando a todo vapor, os exércitos celestiais de Miguel, as falanges numerosas de várias entidades com várias roupagens estão à frente da obra do Cristo. Porque é chegado o tempo, as trombetas no infinito soaram. Esse pequeno planeta, renitente e orgulhoso, será modificado. É lei de Deus, é lei do Todo-Poderoso, é ordem dele. Ai daquele que se interpuser nessa marcha evolutiva. Homens materialistas, apegados ao poder e à grana, ao dinheiro, à soberba, manipuladores de povos, filhos, irmãos, não se impressionem com os ditadores do mundo. Não se impressionem com os arrogantes. São espíritos extremamente doentes, cujo destino, após a morte, é certo. As regiões infernais, as regiões de intenso sofrimento, porque levaram milhões e bilhões de almas à dor. Verdadeiros médiuns de irmãos doentes milenares que foram exilados da classe dos demônios de Baal, os espectros, magos negros, duques do inferno, príncipes do inferno, espíritos que são doentes
São nossos irmãos, mas estão numa fase extremamente doente. Batem de frente com Deus, não aceitam a política do Todo-Poderoso, que é a fraternidade e o amor. Odeiam o Nazareno, o príncipe da paz. É por isso que Deus colocou Miguel, que significa quem como Deus? Príncipe dos exércitos celestiais, ser de consciência cósmica, está conosco, protegendo aqueles irmãos ainda imaturos que são vítimas. Se não fosse a proteção de Miguel e seus guardiões, e as demais entidades, os Exus, os caboclos, os preto velhos e outras entidades, esse planeta já teria sido destruído há muito tempo, meus irmãos. Há muito tempo. É hora de nos preocuparmos com os trabalhos. É hora de nos preocuparmos com aqueles que querem ouvir. E não perder tempo com os que estão ficando na retaguarda, pelos seus pontos de vista e pelos seus comportamentos doentios. É hora de olhar para frente. É hora de seguir. É hora de cada um fazer o seu, a sua reforma íntima. É hora de cada um fazer o seu esclarecimento, o seu estudo. É hora de cada um se reajustar perante o seu círculo familiar, perdoando, tolerando, tendo paciência, renunciando, para que a paz seja presente, dando o exemplo do mestre que nada tinha que expiar, mas aceitou o madeiro infamante por amor a essa humanidade. O que seria de nós sem Jesus? O que seria dessa humanidade sem o trabalho do Mestre Jesus? E dos missionários que ele tem enviado, o que seria de nós sem Jesus? O que seria da humanidade sem o amor? Sem a misericórdia dos seres maiores? Sem a paciência dos seres de luz? O que seria de nós sem que esses seres deixassem de acreditar em nós, da nossa própria evolução? O que seria de nós sem a presença do Todo-Poderoso, ajudando a todos os espíritos encarnados na Terra, bons e maus? Os tempos são chegados, filhos. Desde a manjedoura até o Calvário, o exemplo foi de muito amor e de muita renúncia. E hoje, Jesus não está nos planos superiores. Jesus está junto dos mais sofridos, dos que choram e que creem nele, mas que creem verdadeiramente. Os que sofrem, os que são acusados, caluniados, os que não têm sequer o que comer, o que vestir, mas que muitas vezes no seu ritual de simplicidade acende uma vela ou faz uma oração e diz: Senhor, eu entrego a ti, quando não tem sequer o que comer na sua casa, está com as contas atrasadas, mas lembra de Jesus e diz: Mestre, eu entrego a ti os problemas, amanhã será outro dia. E quantos aqueles eruditos, conhecedores de uma literatura religiosa qualquer, têm sua mesa farta, têm suas contas pagas, e na menor das tribulações e no pequeno desapontamento a pessoa diz: minha vida não presta, é miserável. Quanta dificuldade eu tenho que enfrentar quando está tudo na mesa, tudo pago, com saúde, e muitos irmãos com outros na sua casa, com uma doença terrível, uma doença que não tem cura,
se quer dinheiro para o ônibus, nem para tomar a medicação. O sistema público falido de saúde marca as terapias para um tempo muito longe e a doença vai avançar. E a pessoa sente a neoplasia devorar partes do seu corpo celular. E a pessoa diz, eu entrego a Deus. E você, filho e filha que está ouvindo essa palestra, que tem tudo a seu favor, está sempre reclamando. E aquele irmão que tem muita coisa contra ele, está vibrando na luz e no amor. É chegada a hora do testemunho individual. Isso é individual. Ninguém vai conosco. Cada um tem que dar o seu testemunho. É chegada a hora da luz brilhar diante das dificuldades, diante das acusações, das cusparadas, dos gritos, diante dos escárnios e das zombarias. É a hora de brilhar o amor. É a hora de brilhar o amor que o Mestre ensinou. Diante das críticas mordazes, das injúrias e das humilhações, é hora de lembrar do Mestre que nunca abandonou essa humanidade. Mesmo depois do infame assassinato no Madeiro, ele continua laborando para erguer as almas pequeninas a quem o Pai o confiou. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eu trabalho no silêncio da noite para aperfeiçoar vossos espíritos. Eu sou o agricultor divino. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que não permanece em mim será lançado fora e queimará. Quantos estão queimando? Quantos estacionaram no trabalho analítico de Allan Kardec e não evolui para o enobrecimento dos sentimentos? Quantos espíritos ao desencarnar sofrerão grave arrependimento por estarem presos a isso? É o final dos tempos da humanidade. A transição se acelera. Os irmãos das estrelas se aproximam. As espaçonaves são requisitadas. As guerras retornam. A imbecilidade humana se populariza. O crime, a tortura, o preconceito. Os homens aplaudem os ditadores ruins e maléficos. Os tiranos são colocados no poder. Os ignorantes são idolatrados. O mal impera. É o ápice que se aproxima. Filhos, abram os olhos. A mediunidade foi dada para que nós possamos se comunicar com vocês e passar os conhecimentos por amor, para querer ver vocês melhores, gozarem dos esplendores das regiões celestes. Que primeiro nasce nos vossos corações endurecidos, para depois se transformar no ambiente externo. Jesus não está nos planos de luz, ele está aqui embaixo, com todos trabalhando com muito amor. Ele é o amor ambulante, a humildade. Ele está com muitos filhos, e vocês nem imaginam que seus médiuns, seus trabalhadores, escolhem os médiuns que querem, não aqueles que vocês acham que eles deveriam escolher, porque quem vê a cara não vê o coração. É no coração onde está o bilhete de acesso às regiões superiores. É no coração do homem que está a manifestação de sua evolução verdadeira e genuína. Acordem, filhos.
Acordem. Como vocês não enxergam essa manipulação carregada de ódio, que vos está alimentando o ódio em vossos corações, fazendo ter atitudes tão estúpidas e tolas, e vocês não percebem? Quantas mensagens serão mais necessárias? Quantos conteúdos serão mais necessários para acordar os vossos espíritos dessa manipulação satânica e telepática à distância por parte dessas inteligências macabras, experientes no mal? É o convite que o Mestre faz. Esse é o convite que Jesus faz a vocês. Parem com essa estupidez. Convertam-se à luz do amor, da humildade, da fraternidade. É aí que vocês encontrarão o estudo mais avançado e psicológico que existe. Deus abençoe a todos. Um espírito amigo.